Fala, concurseiro, tudo bem? A gente tá aqui de novo no Pode Aprovação e hoje com uma pessoa muito especial. É conversa aqui de Audi Girls, entendeu? Auditoras da Cefaz do Ceará aqui, a Ju, minha colega de trabalho. Enfim, uma pessoa muito querida, muito divertida, muito alto astral e eu quero muito que vocês sintam aí de casa essa energia maravilhosa que ela tem. Então, Ju, se apresenta aí pro pessoal, fala um pouquinho aí da tua história, fala as tuas aprovações e hoje a gente vai conversar com a Ju Fiscal, galera. Oi Mila, tudo bem? Primeiro eu gostaria de agradecer por estar aqui. É uma honra estar aqui com você, dividir esse espaço, tanto no meu trabalho, né, na Cefaz, no nosso trabalho, quanto também no mundo dos concursos. E meu nome é... São tantas câmeras, eu tô amando isso. Meu nome é Juliana Fernandes, eu tenho 29 anos, fui aprovada na Cefaz Ceará, nas vagas. Também tenho um histórico aí de concursos, tô no cadastro de reserva do ISS Aracaju, Cefaz Alagoas. Foi quase das 20 vagas, fiquei em 24º, em concursos de menor porte também, como assistente de administração pública, analista de administração pública da Prefeitura do Recife, consegui a aprovação e esse sotaque é a coisa mais linda, gente, vocês não tem noção de como eu amo não, são duas lá na Cefaz com esse, né, eu acho que... Na verdade são 4, Pernambuco, meu país, já vou dizendo, mas é difícil a gente perder. Vice? Vice tem que ter. Tem que ter. Hoje a gente tava brincando, pessoal, na hora do almoço, sobre o Yay! Do cearense. É o vice de Recife, né? Essa vaia cearense eu ainda não aprendi, não acho que eu tenho capacidade, porque é um negócio que vem, né? É um negócio que vem de dentro, tem que dar uma pigarreada assim e vai, só vai. Yay! Tudo bom? A gente falando na hora do almoço, né? Só pra entreter aqui vocês, pessoal. Que você tá, tipo, no exterior, assim, na Itália, nos Estados Unidos, num país de outra língua, e quando você vê do nada um Yay! Aí o outro do outro lado responde Yay! Não, é um dialeto próprio, eu ainda tô tentando identificar. Você que não é do Ceará e vai fazer concurso pra cá, já começa aí a se acostumar com o nosso gritinho. Ju, tem muita coisa bacana pra gente conversar hoje, né? Só falando um pouquinho pro pessoal, a Ju, ela é mais especializada aí na área fiscal, né, Ju? Isso. E fez aí vários concursos da área fiscal e tem muita coisa pra compartilhar com você aí de casa. Você que quer área fiscal, mas também você que tá em outras áreas, tem muita técnica de estudo que se aplica a você também. E aí eu reservei aqui, botei aqui alguns pontinhos que eu tenho muita curiosidade, muita coisa pra perguntar pra ti. Vamos lá. Primeiro, como é que a Juliana decidiu que queria concurso público? Não, então, o concurso público começou na minha vida desde pequena, porque minha mãe é professora do estado, meu pai também é servidor da prefeitura, então eu sempre tive contato com esse mundo de concurso público. E com o tempo fui me, assim, perdendo e voltando atrás, será que é isso que eu quero mesmo? Porque a gente muito nova não tem essa maturidade para decidir, né? Mas aí comecei ciência política com o objetivo de fazer o Instituto Rio Branco, fui para essa ideia de, não, concurso público geralmente é o que eu quero para minha vida, na real. E daí... Mas aí de faculdade tu fez? Eu fiz ciência política na Federal de Pernambuco, tenho uma ênfase em relações internacionais, comecei o francês, embarquei nessa ideia que depois foi se esvaindo com o tempo. E o concurso público chegou para mim justamente com essa imagem dos meus pais. E como cientista política na época, não querendo mais fazer o Rio Branco, eu pensei, para qual área eu vou migrar, o que é que eu vou fazer? Eu nem sabia disso de área, não sabia nada. Mas... porque não tem nada a ver ciência política com área fiscal, né? Na real, área fiscal, você vai descobrir um nicho de várias graduações diferentes. E é isso que eu mais gosto dessa interdisciplinariedade da área fiscal. A gente tem médico, odontologista, biólogo. Então você acha de tudo, assim. É uma mãe, abraça todo mundo. Eu vi até que tu fez uma pesquisa sobre as pessoas que passaram na Cefaz do Ceará, né? Isso. E tem muito engenheiro, eu fiquei impressionada. Não, geralmente tem muito engenheiro, porque a área fiscal lida muito com matérias de exatas. Então a gente tem estatística muito forte, raciocínio lógico, matemática, então essa galera puxa, mas o direito também está presente, né? Então a gente tem muita gente formada em direito. Apesar de eu ter feito auditor jurídico, tu sabe, né? Eu sou engenheira. Eu sou engenheira. Então tinha essa veia realmente dos cálculos e tal, mas na verdade,
eu meio que comecei na área administrativa, né? Justamente porque eu tinha uma formação que não era de direito. Então, eu fiz meio que concurso escadinha. A gente até tava falando no episódio que a gente gravou ontem. Eu meio que fui fazendo concurso escadinha e tal, e comecei na área administrativa, entrei em nível médio, aí fui crescendo e tal. E assim, apaixonada mesmo, eu sou pelo direito. Tanto é que eu comecei a fazer a faculdade de direito depois. Mas quando uniu as duas coisas, né, que é o caso do auditor jurídico, que junta a parte jurídica com a parte dos cálculos, né, na parte tributária, enfim, aí realmente deu super certo. Não, Deus, é assim, é muito. Eu prefiro também o direito. Depois, com o tempo, estudando para concurso, eu comecei a me apaixonar por essa área de direito e comecei a fazer minha segunda graduação, que eu já estou me formando, eu ainda sou uma estudante, entendeu? Mas eu também comecei nesse concurso que a gente chama de escada, né? Hoje em dia não há aprovação fácil. Então, é errado você falar, não, eu comecei num concurso de pequeno porte ou até baixo, assim, porque concurso é difícil de qualquer forma, sabe? Mas são concursos que requerem menos matérias, né? Então eu comecei também por essa linha. Engraçado que o pessoal pensa muito isso, né? Assim, eu recebo muito nas minhas consultorias individuais, gente que, por exemplo, sou formada em Direito, Camila, aí eu... Tá, qual o concurso que você tem visto e tal? E a pessoa fala, não, eu quero fazer o concurso de técnico de tribunais, nível médio. Aí eu pergunto, você me pergunta, né, mas por que nível médio, já que você já tem graduação em Direito e tudo? Aí a pessoa, não, porque eu acho que eu não tenho capacidade ainda de passar num concurso de nível superior. As pessoas têm a falsa impressão de que o concurso de nível médio, ele é mais fácil de passar do que o concurso de, sei lá, analista, um concurso que exige nível superior. E, na verdade, isso é um grande mito, assim. Pelas minhas aprovações, pelos concursos que eu fiz, fica muito claro que, às vezes, passar para analista, por exemplo, analista administrativo, que é o que eu podia fazer, é muito mais fácil do que passar para técnico. Só que aí, qual é o problema? Técnico roda mais, ou seja, chama mais pessoas. Exato. E aí acaba chamando muito mais do que o analista administrativo. Exatamente. Então não tem muito isso, realmente, como você falou, de ser um concurso fácil. O concurso escada, ele não é fácil. Ele só é escada porque a gente fala isso porque a gente vai crescendo na remuneração, né? E vai fazendo novos concursos. Até porque os concursos de nível médio tem com mais frequência. Isso. E aí você consegue entrar, ter uma tranquilidade maior e depois continuar estudando, né? Mas então, por que mesmo a área fiscal? Não, então, aí eu tava nessa ciência política, pra onde eu vou, o que eu vou fazer, um concurso da Assembleia Legislativa, não, Tribunal de Contas. Aí um colega do meu pai é auditor da Receita e eu comecei a entrar nesse universo. Só que eu pensei, não, é muito difícil pra mim. Também tive esse pensamento, assim, eu vou estudar para um concurso menor. Mas não obtive aprovações, assim, no começo. Na verdade, foram muitas reprovações. Eu gosto de falar bastante isso, porque não é fácil a trajetória. Eu reprovei bastante pra estar aqui onde eu tô. Mas aí eu não conseguia passar, não conseguia, fiz vários, assim. Falei, não, agora eu vou focar mesmo na área fiscal. Antes eu tinha feito Tribunal de Contas, fazia Tribunal de Justiça, fiz TRF, TRT, fiz um monte. Então foi mais tribunais no começo? No começo foi mais tribunais. E não deu certo pra mim. E eu sempre falei, não, eu queria a área fiscal, eu tava com isso na cabeça. Porque eu já não consigo a aprovação, eu vou no que... vou mirar no que eu quero já ver. Tô lascada mesmo. Eu já tô aqui, eu vou mirar. E comecei. Pode falar palavrão aqui nesse podcast? Mas foi isso, assim, em 2018, a primeira prova que eu fiz, área fiscal mesmo, você faz Goiás. Fui super atropelada, entendeu? Porque eu não tinha começado por uma área, então já é a primeira dica que eu deixo aí. Se você quer estudar para concurso, começa já com uma área foco que você quer fazer. Ah, não, eu quero tribunal, se enquadra aí nessa categoria de área fiscal, controle, porque você vai pegar as matérias básicas. Então meu estudo estava todo picado, porque eu tinha estudado constitucional para o tribunal, que eu não estudei tributário para área fiscal, contabilidade, misericórdia, eu nunca tinha visto. Então foi uma loucura, assim, isso atrasou ainda mais o meu processo de aprendizado e, consequentemente, minha aprovação. Então, um dos erros que você acha que cometeu foi justamente não ter um foco numa área específica e não se especializar, isso? Isso, o primeiro erro que eu cometi foi esse, assim. Mas depois da Cefaz Goiás eu mantive a área fiscal na veia e vamos lá. Esse da Cefaz Goiás foi uma reprovação também? Como foi passar
por essas reprovações? Assim, Como é que dava pra superar e, enfim? é difícil porque eu nem contava a hora, eu nem sabia de nada, assim. Eu comecei na louca mesmo, pegando as matérias afins da área fiscal. E em Goiás eu vi que a galera é muito ninja, entendeu? Foi da área fiscal, assim, uma desta parte, é uma galera que estuda muito mesmo. Então, eu pensei, não, eu vou ter que acompanhar essa galera de alguma forma, porque eu não vou conseguir. Foi um retrato de que eu estava fazendo um planejamento errado mesmo. E daí continuei, pulei outros fiscos, Rio Grande do Sul eu pulei, Cefaz Bahia eu pulei, porque eu sabia que eu não tinha condição de competir com a galera, sabe? Aí foi bem difícil, assim, mas foram boas escolhas. No começo, saber quais concursos eu tava boa para competir ou não, quais eu precisava ainda de mais tempo. Aí minha outra prova fiscal, fiz assim, concursos municipais, fiz Petrolina, fiquei ainda em 140, fiz Belo Jardim, mas a outra foi só em 2020, que foi Cefaz Alagoas e Cefaz DF, duas que eu também reprovei. Mas aí foi outra Mas virada de Cefaz chave. Alagoas já foi um resultado muito bom, né? Ficar em 20... Não, mas esse foi o 24. Não, então, o que aconteceu? Eu fiz Alagoas, tiveram dois concursos. Teve um em 2020 e teve um em 2021. 21. Então, saiu edital em 2019. Aí eu reprovei bastante e vi que eu ainda precisava melhorar mais. Eu já tinha avançado muito, mas eu precisava melhorar muito mais. Foi aí que eu criei o Ju Fiscal, o Instagram. Uma espécie de benchmarking, assim, querendo saber o que é que as pessoas, onde é que eles vivem, o que eles comem, onde eles estudam, entendeu? Analisar a concorrência. Foi isso. Aí eu criei o Ju Fiscal, comecei a olhar o que, é que o povo estudava, quais eram os professores. Aí sim, comecei a contar a hora, profissionalizei demais o meu estudo. Foi a virada de chave. Então, quando você começou a aplicar a técnica de estudo, tu viu realmente uma diferença muito grande, assim, nos resultados? Eu vi uma diferença muito grande. Porque eu encarei, na verdade não foi nem técnica, foi uma mudança primeiro de mentalidade. Eu encarei os estudos de uma forma mais profissional. Antes eu já tinha estudado melhor, depois você faz Goiás, eu já estava naquele ritmo, não, vamos estudar mais, quais são as matérias, vou fechar meu ciclo. Mas eu ainda precisava de mais bagagem, então eu comecei a ver as matérias de forma diferente. Cada matéria tem uma forma diferente de você estudar. Então, avaliando quais eram os melhores professores, que a galera estudava mais e tudo, e aumentando mesmo a quantidade de horas de estudo, cronometrei, comecei a profissionalizar mesmo o meu estudo. E daí Tu só estudava ou estava trabalhando? Então, eu só estudava. Só, não estudava. Porque quem só estuda, eu odeio essa expressão, assim, nesse sentido, porque parece que você não faz muita coisa, né? Exatamente. Mas eu super entendo, eu só estudava. E eu comecei direito, né? Em 2018. Eu falei, não, eu quero direito, quero ter outro leque também. Eu gosto muito de direito, minha alma é jurídica total. Legal. Então, eu, assim, tava só numa graduação e no estudo para concurso. Aí eu não tinha como trabalhar, né? Não tinha condição e graças a Deus, né? Meus pais super me ajudaram, tive esse privilégio de ter pessoas que me dessem esse suporte emocional e financeiro. Faz uma diferença muito grande, né? Faz sim. Tá. Tu tinha alguma motivação, assim, pra estudar? Então, no começo era mais querer meu emprego, né, independência. Acho que a independência financeira foi minha maior motivação durante muito tempo. E depois partiu para algo mais também emocional, de querer estar num trabalho muito bom, querer fazer uma diferença na sociedade, querer fazer uma diferença também, ser ouvida, assim, ter mais voz, de poder, não de atuação, poder de fala, de atuação na sociedade. Então, foi uma conjuntura, assim, que me deixava mais motivada. Mas essa questão da independência bateu muito forte, sabe? Eu queria meu emprego e queria estar no cargo que eu sempre almejei. E uma coisa que eu ouvia muito era, não, é normal. E a tendência mesmo, você passar nesses concursos mais escados e continuar estudando. Por que tu vai mirar logo para auditor, depois, né, dessas reprovações? Por que tu não continua estudando para outros concursos que tem menos matérias? Porque você já começa no topo, assim, e a Cefaz meu primeiro emprego, né? Filtradora, gente, é meu primeiro emprego. O que vocês acham? Não, mas é porque a gente tem que mirar, porque a gente tem que reduzir nosso sonho, dependendo do que os outros fazem. A gente não tem que reduzir nada. Se você quer, eu quero ser juiz, eu acabei de me formar em direito, eu quero ser juiz. Vá estudar para ser juiz, entendeu? Você pode passar em vários outros. Na verdade, ontem a gente estava conversando sobre isso. Eu acho que depende muito da realidade. Né? Porque, veja bem,
aquela pessoa que está com necessidade mesmo financeira, ela não vai conseguir, obviamente, passar 3, 4, 5 anos estudando sem ter aquele retorno, né? Então, talvez um concurso escada ali, um concurso de nível médio que tem muito mais provas acontecendo o tempo todo, talvez dê a tranquilidade financeira para ele continuar a estudar e galgar, né, novos concursos. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que tem esse suporte financeiro, tem esse suporte também de ter enfim, morar com os pais ainda e tal. E aí, poder mirar logo num que demore mais. Porque a gente sabe que magistratura, auditor, né, esses cargos, fim, logicamente que a preparação ela vai durar mais tempo. E aí também a importância de se planejar, né? Porque tem gente, por exemplo, eu vou estudar para juiz e tô muito necessitada financeiramente, não pensei nem como é que vai ficar a minha vida, preciso passar para ontem, não é assim, né? Você precisa realmente se planejar. Eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar, eu me planejei, tanto, né, financeiramente, como de ter um lugar para ficar, ter onde estudar, enfim, por 2 anos. O meu foco era, eu quero passar em 2 anos. Então, você tem que ter noção que não é aquela solução de curto prazo, vamos dizer assim, não vou começar a estudar hoje porque eu estou desesperada, eu preciso ter alguma renda e amanhã eu vou estar aprovada, né, com dinheiro no bolso. Realmente não funciona assim. Se você precisa de urgência, de algo para ontem, assim, infelizmente a gente tem que dar real, né, não é concurso público que vai sanar esse problema. É verdade. Mas depende muito da realidade mesmo, assim. Mas o que eu falo mais é no sentido de quando você estuda para um concurso com mais matérias e com uma profundidade maior, eu acredito que você fique muito competitivo para outras provas. Então aconteceu comigo, eu passei para assistente de gestão pública na prefeitura. E vou ser muito sincera, se eu não tivesse a Cefaz, eu teria assumido. Porque chegou num ponto que eu estava precisando desse emprego, sabe? E eu não estudei direcionado para ele, eu fiz com o conhecimento que eu tinha do estudo da Cefaz e deu super certo. Então, talvez, acho que você pode adaptar para isso, mas às vezes depende da sua realidade. Você precisa de uma coisa mais imediata, até de maturidade de estudo, e tá tudo bem, né? Cada história é única, Cada história é uma história, de verdade, assim. No mundo dos concursos a gente acaba conhecendo muita gente e você vê, assim, que não tem um certo e um errado, não tem um caminho único. Cada pessoa é uma história diferente. E o legal mesmo é você ver, tipo, o quanto a vida das pessoas muda através do estudo, né? Não, eu fico assim, minha vida mudou. Minha vida mudou porque eu consegui, sabe? Estudei, tô aqui. Eu nunca imaginei alcançar e ter essas possibilidades. Porque ter a possibilidade é muito bom, né? Posso ajudar meus pais e fazer coisas que eu gosto. E também estar muito feliz no meu trabalho, né? Isso é maravilhoso, assim. E valeu cada segundo, valeu muito a pena ter encarado esse desafio aí. Mas eu fiquei com uma dúvida. A escolha da área fiscal especificamente, né? Tu falou que tinha essa vontade e tal, mas assim, o que era? Tu tinha uma facilidade com cálculo? Na verdade, eu sempre fui muito interdisciplinar. Antes de ciência política, eu queria fazer economia. Aí depois eu ainda pensei em direito. Então eu gostei muito das matérias da área fiscal. Associei isso ao fato de que a área fiscal é para qualquer graduação. Então, como cientista política, era um concurso de grande porte que eu poderia conseguir um bom emprego em termos financeiros. E daí eu vi a atuação, pesquisei como era e gostei também, mas ainda foi uma coisa muito abstrata, sabe? Eu acho que eu só vesti a camisa do time mesmo, da seita área fiscal, no decorrer dos estudos. E eu vi tributário, legislação, aí pude entender melhor. Gostando, né? Eu fui adorando, mas assim, esse relacionamento foi sendo construído, sabe? Legal, muito legal. Aí a maior motivação era o financeiro, né? Tu disse. A minha maior motivação de início sempre foi a independência financeira e a liberdade de fazer o que eu quiser, sabe? No sentido de não depender de ninguém e não estar amarrada também nessa questão emocional. Então eu tava mais livre, como aprovada, tudo. Eu pensei, não, vai ser melhor pra mim nesse sentido. E realmente sabe? E outra motivação também muito forte foi a questão de quando você tem um cargo bom, você também tem mais poder de atuação, né? E poder de atuação na sociedade, né? Nosso trabalho é muito importante.
para garantir recursos para a sociedade. Então, e as pessoas enxergam muito os tributos pelo lado negativo, né? Não, vamos começar uma educação fiscal. Pelo amor de Deus, aqui, né? Tem 2 Audi Girls aqui. Exatamente. Então... É um trabalho que pode mudar a vida da sociedade a partir do momento que a gente consegue efetivar políticas públicas através da arrecadação. Então, isso é muito importante. Muito legal. E aí, tu falou um pouquinho, né, Camila? Tendo muitas matérias no edital, acaba que você tem muita base e quando você vai para um concurso pequeno, às vezes você passa só com aquela base tão grande de tantas matérias que estão lá no edital da área fiscal. Mas também, essa é uma dificuldade, né? Na área fiscal é uma dificuldade que eu encontrei muito grande, assim, eu acredito que todo mundo que vai para a área fiscal passa por isso. Cara, o edital é gigantesco. E assim, tem uma prova aqui no Ceará, tem outra prova... não sei aonde, já é um edital um pouco, assim, bastante diferente, né? Então, acaba que são realmente muitas disciplinas. Como é que a Ju Fiscal fazia pra estudar tantas disciplinas? Verdadeira loucura, né? Assim, os editais são muito diferentes. Há o que a gente chama de um ciclo básico para a área fiscal. Direito constitucional, administrativo, raciocínio lógico. Contabilidade. Isso, exatas. Então, assim, tributário, auditoria. Tem um núcleo, digamos assim, que a gente consegue replicar em várias provas. Mas também tem aquelas outras matérias que vêm e vão, tipo economia da vida, direito financeiro. Estatística. Estatística ainda eu acho que está mais nesse ciclo que se repete muito. Mas direito penal, empresarial também, mas é uma loucura, assim, uma tá lá, outra não tá. Então foi bem difícil, assim, manter essa quantidade grande de matérias. O que eu gosto muito de fazer, que funciona pra mim, é a questão da rotatividade. Então eu diminuía a carga horária das matérias e girava mais a matéria. Então eu nunca estudei, tipo, mais de 1h30 uma matéria. Isso nunca aconteceu, assim. Já aconteceu no começo, mas quando eu falo mais agora da minha preparação mais profissional, digamos, né, que eu tava mais focada nesse projeto. Então eu girava bastante as matérias. Matérias que eu já sabia mais, assim, tinha mais familiaridade, constitucional administrativa, eu fazia turnos de meia hora. Então no pós-edital da Cefaz... Sério? No pós-edital da Cefaz, menina. Como é que tu conseguia? Porque, veja bem, eu sou um pouco imperativa, né? Não sei se vocês perceberam. Sou um tiquinho real muito imperativa. Então, assim, meia hora pra mim, Ju, eu tô começando a conseguir me concentrar, entendeu? Como é que meia hora eu conseguia fazer? Mas vou falar, na área jurídica, eu trocando ideia com as meninas da área jurídica, elas falaram muito isso. Eu passo, tipo, eu estudo 3 matérias por dia, eu fico, tipo, misericórdia, eu estudo 9, assim. Porque no pós eu girei 9, às vezes 10, 8 matérias por dia. Girava Mas não muito. dava pra ver um conteúdo todo meia hora, né? Mas aí que tá, assim, eu não falo isso pra iniciante, né? Quando você já fechou, por exemplo, a maior parte do edital, eu juntava as matérias em blocos. Então, por exemplo, eu tinha um bloco 1 de direito administrativo. Ele tinha poderes, atos, regime jurídico, organização. É um exemplo. Então, eu fazia um caderno no site de questões desses tópicos e fazia no aleatório. Então, eu tinha contato de forma mais rápida, mas eu tinha contato com todas esses assuntos. Por questões? Por questões, a maior parte. E a revisão sempre foi mais por questões. Quando eu precisava de algo mais teórico, eu reduzia o bloco, fazia 2 assuntos. Então, por exemplo, eu tinha um bloco de AFO que era só LRF. Então, nessa 1 hora que eu tinha, ou meia hora, eu só fazia questão LRF, ou eu li os artigos que eu sabia que eu tinha mais dificuldade. Então, para girar, eu tinha que condensar mais a matéria. Mas isso precisa de maturidade e conhecimento dentro da matéria. Então, eu via, por exemplo, sociedade anônima empresarial eu não consigo juntar com os outros tipos societários. Então, eu tinha que fazer um bloco só de SA. Então, eu fazia tudo por questões? A maior parte foi por questões, mas eu ainda fazia um estudo de lei seca ainda. Por exemplo, essa meia hora eu não vou fazer questão, eu vou ler a lei seca, sabe? E daí eu tinha muito contato com as matérias, eu sentia que eu estava sempre vendo tudo, assim. Nossa, que interessante. Então, a Ju não pegou o ciclo básico primeiro, para depois incluir as outras. Tu já fazia todas as disciplinas do edital, no começo da Cefaz de Goiás, eu já tinha adiantado algumas e outras não. Então, eu aumentei mais a carga horária, aí eu estudava menos matérias, porque eu estudava com mais frequência, na verdade... mais intensidade, contabilidade, exatas, tudo, e as outras eu fazia pouquinho, assim.
Mas depois, com o tempo, eu fui adicionando outras, tipo economia, a AFO, a tríade, né, empresarial, civil e penal. E daí, num certo tempo, eu já fiquei com todas essas matérias. E pré-edital, por exemplo, eu não colocava economia, porque você já tinha estudado. É preciso uma certa coragem, assim, porque a área fiscal é uma loucura. Então, tinha matérias que eu não estudava mais, assim. Aí, tem um momento que penal não vai estar no meu ciclo, porque eu já vi muito, e eu vou colocar uma que eu tenho mais dificuldade, como exatas. Teve alguma que tu chutou o balde, assim, tipo, essa daqui eu nunca vou estudar, eu vou... Na prova da Cefaz Ceará, eu chutei o balde em matemática, caiu... sei lá, logaritmo, umas coisas assim, eu, menina, geometria, eu não gostei disso não. Geometria. Pelo amor de Deus. Eu olhei pra editar, o que esse povo quer com os auditores sabendo fazer um triângulo? Não, negócio desse aqui, não tem condição. Aí eu chutei o balde, assim, é preciso saber, quando você estuda muitas matérias assim, é preciso fazer uma boa alocação sistemática das horas por matéria, para não ficar pendendo em uma ou em outra. Então, você precisa, isso já é mais um nível avançado mesmo, ter o conhecimento do que é seu calo, assim. Então, eu sei qual é o assunto tributário que eu preciso de mais tempo. Então, eu não vou colocar ele nesse bloco. Porque tu já passou pelo edital mais ou menos, né? Isso. Então, tu tem noção. Eu tinha muito isso em relação aos professores. Eu olhava a matéria do edital, Atos, eu sei que eu gosto mais de ver Atos por, sei lá, esse livro, ou por esse professor. Uhum. Então eu sabia mais ou menos qual era o professor que era bom e mais, né, assim, nas matérias, e eu ia meio que mesclando os materiais. Mas realmente muito interessante, assim, na Cefaz, eu tive essa dificuldade muito grande da quantidade de disciplinas, e acabou que não dava, né, pra mim 2 meses ver tudo, até porque, enfim, dentro de cada disciplina ainda não era pequeno, era muita coisa. Uhum. Processo civil, um mundo, né, e foi o jeito, assim, tipo, eu meio que pesquei os assuntos que eu percebia que eram os mais importantes para a CESP, né? E fui ali estudando os assuntos que eu achava que eram mais importantes, que iam ser mais cobrados, e meio que esquecendo os que eu sabia que não iam ser muito cobrados. Então, acaba que eu passava por todas as disciplinas, mas ali pensando o importante de cada um. Quando você tá mais iniciante, assim, no começo, eu lembro que eu fiz o concurso do INSS, eu nem lembro, eu acho que era 2016. 2016. Eu fiz o INSS, eu passava a manhã inteira estudando previdenciário. Então, assim, você tem que se conhecer, não há uma fórmula mágica. Tem gente que gosta de estudar menos e passar mais tempo ali naquela disciplina. Então, vai muito de pessoa para pessoa, assim. Essa metodologia funcionou muito comigo, mas também porque eu já tinha uma maturidade grande nas disciplinas. E eu gostava do dinamismo, eu ainda gosto, assim, de estudar várias, sabe? Mas não há uma fórmula mágica, é preciso você saber. Principalmente quando você é iniciante, é importante começar com poucas matérias e se aprofundando, e daí adicionando outras matérias. Com o ciclo básico, né? Isso, correlato. Agora, engraçado, tu falou que fez o INSS, fez os tribunais e depois tu rodou, hein? Eu rodei, olha esse Brasil. Ju Fiscal rodada, né? Eu rodei esse Brasil porque... Assim, né, eu não sabia qual ainda eu queria, mas quando foi a área fiscal, aí eu fui pra Goiás, né, Alagoas, DF, Petrolina, fui pro Espírito Santo, aí fui pro Ceará. Quantos anos de estudo no total? Então, eu falo que a área fiscal foram 3 anos e meio, mas eu tô uma jovem senhora, porque foi desde 2016 pra concurso, né, então Eu desde 2014. É muito tempo, assim, a área fiscal foi a partir de 2018, que eu continuei, assim, mas eu já tô há um tempo nessa estrada. Acho que essa coisa de não ter escolhido, né, a área prejudicou um pouco essa questão do tempo. Qual era a técnica de estudo que tu mais gostava? Era questões mesmo? Assim, eu girava muitas matérias, o que eu considero que é uma boa técnica pra mim. Eu fazia muitas questões. E assim, eu gostava muito de coisa colorida, anotar, eu tinha que ter Eu vi muito dinamicidade. mapa mental no seu Insta, não sei se era seu ou se era da, né, você tinha uma colega que Não, eu adquiri alguns mapas mentais para algumas matérias só e foi muito legal, porque já estava pronto, mas eu anotava por cima. Outros eu fiz, então tiveram matérias que, por exemplo, contabilidade, exatas no geral. Eu peguei um caderno de desenho e comecei a resumir. E resumi tudo, assim. Isso em meia hora, Juliana? Não, aí... meia hora foi mais no
final, assim, né? Que eu já tava mais avançada, mas no É começo... porque no final tu já tava num ciclo de revisão, né? Mas tipo, por exemplo, contabilidade eu nunca fazia em meia hora, eu tinha que fazer 1 hora e meia. Meia hora eu fazia, tipo, foram mais matérias de direito, raciocínio lógico, proposições, que eu pegava mais rápido. Mas estatística mesmo era 1 hora e meia, contabilidade 1 hora e meia, economia 1 hora e meia. Eu alocava mais horas nessas que eu já tinha mais dificuldade. E importância no edital também. TI, meu Deus, era 1 hora e meia. Aí eu fazia, então algumas técnicas eu usei assim, acho que a maior técnica que eu posso dizer é encarar as matérias de forma diferente. Porque a gente acha, não, eu não vou estudar por videoaula. Eu não estudo videoaula. Mas às vezes tu precisa da videoaula para aprender estatística. Tipo, aí tu não vai usar videoaula para administrativo, mas tu vai usar para estatística. Então assim, não há essas verdades absolutas, sabe? Para algumas matérias eu vou fazer isso. Aí no meu Instagram eu não sei, eu estudei. Aí outras você, né, pega ali o material escrito realmente para fazer por leitura. Aí outra, por exemplo, tudo de direito eu imprimia a legislação, então eu anotava por cima da legislação. E variou, assim, como eu estudei cada matéria, ele surgiu nisso, da necessidade de eu também compartilhar com as pessoas que não há, na minha concepção, tipo, fechado, sabe? Uma coisa que você vai fazer e é isso, pra sempre, só PDF. Pode ser que funcione também, né? Mas é importante, eu acho que é abrir a cabeça. Eu também gosto muito de diversificar, assim. Eu tentava, por exemplo, se eu vou estudar, sei lá, 3 disciplinas por dia. E eu comecei com uma disciplina vendo videoaula. Em seguida, eu não vou botar videoaula de novo na segunda disciplina. Aí eu já vejo por leitura, ou então faço mapa mental. Então eu gostava de mesclar isso até pra cansar menos, né, Ju? Tipo, se você ficar o tempo todo, o dia inteiro, só lendo PDF, a partir da 3ª hora ali, você já não tá mais absorvendo nada. Pois é, às vezes, por exemplo, lei seca, LRF, a 4.320, eu li a legislação e ouvi o professor falando da lei, ou eu via alguém ditando mesmo a lei. Então eu estava utilizando várias formas de aprendizado. Eu estava ouvindo, eu estava lendo, vendo, escrevendo. Eu gostava de associar essas formas diferentes de aprendizado. Qual é a disciplina mais difícil da área fiscal? Menina, que eu mais estudei, segundo o aprovado, que eu contabilizava horas, a partir de 2019 comecei, né? Foi contabilidade. Eu acho a mais difícil. Menina, pelo amor de Deus, é muito difícil. Aí quando você vê que o crédito não é o crédito mesmo no ativo, que você lança o débito no débito, aí eu falei, meu Deus, para tudo. Ativo e passivo na verdade o contrário e... É difícil, a contabilidade é sofrida, viu? Eu acho que, porque assim, logo que passou o INSS, que foi o concurso que eu mais estudei, né? Eu passei 1 ano e um pouquinho para a área fiscal, estudando para a área fiscal, mesmo auditor raiz, não era jurídico, era auditor raiz. Que a gente chama que é o auditor fiscal comum, né? E o que me fez desistir, entre aspas, é porque eu passei 1 ano e meio estudando contabilidade e eu tipo vi 20% do Não, Aí eu, o quê? Eu tô ficando doida, eu vou sair desse negócio aqui, isso aqui é pra gente maluca e tal. Aí acabei voltando para a área de tribunais. E aí passei no TRT, enfim, passei nos TRFs. E Cefaz Ceará chegou como uma grande surpresa, uma grata surpresa que eu tive aí. Mas quando com a área jurídica, assim. Quando eu estudei realmente para a área fiscal mesmo, que tinha contabilidade, eu sofri muito porque, além de ser uma matéria que é muito grande... É muito grande. É difícil, entendeu? Exatamente. Aí essa eu só via videoaula. Então passei 1 ano depois da minha reprovação em Alagoas no DF... Todo dia eu estudava contabilidade. Estudava 1 hora e meia, todo religiosamente. Então eu vi todo o curso, claro que nunca vou esgotar contabilidade, tô longe de saber tudo, mas me deu mais bagagem, assim. Mas eu estudei também muito pro CESP. Aí quando eu peguei a FGV no Espírito Santo, meu Deus, eu sofri com aquela prova, porque errei várias de contabilidade. Então assim, contabilidade tem essa questão, não é só você saber, porque administrativo meio que você pega o jeito que a banca cobra também, porque tem a forma de resolver aquela questão, aquele problema. Eu acho que mais muda, é o que mais muda, assim. E TI também foi bem difícil, porque é pesado hoje TI para área fiscal. Informática, né, no caso. Tem eles chamam informática, TI. Tecnologia da informação. Aí tem assuntos que fogem do padrão que é mais cobrado, tipo Word, essa parte de Linux e tal, que é bem difícil. Assim, meu Deus, somos zero à esquerda. Mas eles pegam mais banco de dados, linguagem,
SQL, essas coisas. Aí, menina, foi uma loucura. E como é que tá sendo hoje trabalhar e estudar? Então, é até uma novidade, né, o meu retorno, assim, porque é difícil. Tipo, a questão do horário, a gente pensa, né, não, eu passei no concurso, agora eu vou ficar, tipo, minha gente, não, vamos botar o pé no chão, assim, passar no concurso. Não importa, se você passou em um, não é garantia que você vai passar em vários, é preciso muito estudo, muita dedicação. Então, eu fiquei insegura quando eu voltei agora, porque eu peguei matérias que estavam um tempo sem ver, então eu errei algumas questões, eu falei, misericórdia, não. E o pessoal, aí a gente já começa a ter os pensamentos que todo concurseiro tem, né? A galera ninja e tal, eu fico, não, Juliana, eu já sei que eu consigo, mas é difícil pra todo mundo, né? Às vezes você fica lá estudando e, claro, que hoje eu não tenho mais a pressão, né? Eu já consegui, se eu não passar no que eu quero, tá tranquilo, mas isso ajuda muito. Nossa, disparado. Quando eu fui fazer a prova do ISS Aracaju e Cefaz Alagoas, eu fiz muito tranquila, porque eu já sabia da aprovação no Ceará. Então eu tava assim, eu fiz outro tipo de prova, pra você ver como o mental, ele mexe muito com você. É surreal, você pode ter um potencial incrível, mas se você não preparar o seu psicológico, não ter esse autoconhecimento, você pode se afundar, sabe? Aí agora tá sendo difícil essa questão de alocação do tempo, porque eu sempre gostei de estudar muitas matérias e eu não tenho mais tanto tempo, porque a gente trabalha 2 expedientes, né? Então assim, chegar à noite, eu ainda tô terminando a minha graduação, então tem sido difícil essa questão de alocar as matérias, é outra forma, né, de estudar agora. É bem mais cansativo, né? É mais cansativo, olha, quem estuda e trabalha tem assim, meu respeito. Tem, assim, todos que estudam, na verdade, mas quando você também só estuda, tem essa questão da econômica, né? Você tá sem emprego. Aí você tem também, nada são flores, né? Tudo vai ter pró e contra. Aí eu tô com essa dificuldade mesmo de cansaço físico, porque o dia todo trabalhando, é complexo o nosso trabalho, então a gente passa o dia todo na frente do computador, nossa, lendo legislação, mexendo com lei, mexendo com direito, então acaba que você chega em casa, a última coisa que você quer ver é justamente aquilo de novo. Aí eu tô assim, sabe o Marcondinho, ele é até de Fortaleza, né? O Marcondinho, ele é daqui, ele sempre fala, professor de contabilidade, ele fala assim, não, Grande Marcondes Fortaleza. Não, eu consegui aprender com ele, assim, ele falou nas aulas, isso me marcou muito. Você não pode só querer mais ou menos, você tem que querer muito, porque se você quiser mais ou menos, você já tá atrás de um monte de gente, sabe? E tem alguém que quer muito. E aí é isso, assim, mas eu tô animada, eu tô relembrando, assim, bem fácil. Quando você tem uma bagagem, as coisas são mais fáceis de você lembrar. É mais fácil de você lembrar e pegar, né? Às vezes uma coisa que você demorava ali 1 hora pra ver, você já vai mais tranquilo. Foi mais ou menos assim que eu fiz na Cefaz Ceará. Eu tinha uma bagagem muito boa de tribunais, da área administrativa, então direito administrativo, direito constitucional, Não, e tu passou em um 11, né? Então tu eu tinha uma bagagem muito boa nessas matérias. E aí, quando eu vi aquele edital gigantesco, eu pensei, bem, vou ter que, né, priorizar aqui alguma coisa. Então vou priorizar o que eu nunca vi na minha vida, que eu vou precisar acertar na hora da prova. Então eu meio que deixei de lado essas disciplinas que são ali, a gente considera a base, né? E eu via mesmo ali rapidinho, porque fazia tempo que eu não estudava, né? Desde 2018. Mas você fazia questões ali, no instante você pegava alguma coisa e você já descobria, fiz uma questão aqui, porque as bancas cobram muito as mudanças, né? Então, já nas primeiras questões já vinham as mudanças legislativas, aí eu já ficava, então isso aqui mudou na lei, já pegava a lei seca pra olhar. Mas pegava muito mais rápido, realmente, quando você tem a base. Isso é muito bom, assim, tipo, por exemplo, como eu gostava muito de papel, imprimir a lei, funcionou pra mim na época, mas não é algo que quando as pessoas vêm falar comigo no Instagram eu indico mais. Porque primeiro não é prático eu ficar com aquela arma de papel, não é nem pro meu ambiente, né, saudável. Então, assim, fora alteração legislativa, então eu fui pegar improbidade administrativa, mudou tudo. Foi. Aí tá tudo lá no meu papel. O papel serve pra quê, meu filho? Menina, eu vou passar pro Word. Tipo, se eu tivesse feito isso durante toda a minha preparação, eu já teria atualizado. Então, quando ela me pergunta, não, vale a pena imprimir? Hoje eu digo que pra mim não vale, assim, porque é melhor. Hoje você pode pegar um tablet, ou em qualquer lugar você acessa o computador, consegue ler direito no celular, né? Você consegue ler pelo PDF a sua aula, a sua lei. É melhor pra atualizar. Eu lembrei agora daquele meme. Eu vou jogar tudo pro lado. Não, peraí, que eu preciso disso. Não, peraí. O meme da
na minha vida. O povo falou, não, aposenta, taca fogo. Eu falei, eu vou tacar fogo em quê, minha gente? E não dá pra eu tacar fogo, tá tudo escrito ali, é ouro, relíquia. Menina, pelo amor, trouxe na minha mala de mão tudo, não dá não. Por falar em mala de mão, Ju Fiscal, Ah. como é que foi esse negócio de vir assumir aqui em outra cidade, sair da sua cidade, ficar longe da família? Foi difícil? Você aconselha as pessoas que estão em casa a fazer concurso fora da sua cidade ou não? Só ficar mesmo onde você quer ficar? Então, cada caso é um caso, né? Tem gente que é mais apegada à terra e eu me considero muito apegada, eu sou muito bairrista, meu Pernambuco, mas assim, eu tinha essa possibilidade, assim, eu acho que você tem que avaliar com sua família, às vezes você já tem uma família constituída, seu respectiva já tem um emprego consolidado ou não, filho, escola, então são vários, quando você tem, assim, né, essas outras pessoas mais próximas, são muitas coisas a considerar. No meu caso, eu não sou casada, então assim, foi bem mais tranquilo pra mim, não tinha mais ninguém pra pensar, tipo, claro, eu namoro, né, eu me amor, mas... Tá vendo aí, né? Ela disse que não tem mais ninguém pra pensar. Não tinha ninguém, Câmera, corta essa parte. Não, mas assim, no sentido de, tipo, a pessoa ter que se deslocar, alguma coisa assim, Eu né? entendo, filhos, família. Né? Imagina, eu pensar no menino agora vai estudar onde e tal, não tinha mais esse tanto, era mais desprendida, sou mais desprendida, né? Então foi tranquilo, mas a gente se prepara muito pro concurso e tá tudo bem, porque a gente tem que focar nossa energia nisso, é nosso mundo, é a prova. Mas acaba que fica mais terceirizada a questão do depois, né? Então, chegou um ponto que nessa fase não ficava nervosa em nenhum momento, porque eu tinha mais conhecimento técnico, eu sabia mais do que eu tava fazendo, lidando, mas em casa eu tive assim, ai meu Deus, horas que eu só queria minha mãe, sabe? Eu quero minha mãe, sabe? Então foi difícil, assim, tá em um lugar que eu, tipo, não conheço a Ju, e vou pra onde? Meu Deus, se me soltar aqui eu não vou saber ir pra casa, não. Então, tipo, é difícil essa falta de reconhecimento das pessoas, porque são pessoas novas, então... Toda uma construção, né? Nada, você não vai ficar melhor amigo de cara, você vai construir Chega o fim de uma semana amizade. e você simplesmente não sabe pra onde ir. Enfim. Exatamente. Então, assim, foi difícil nisso, sabe? Saudade muito forte da minha família e do meu lugar, né? Então, vai de cada pessoa, assim. Mas tem gente que nem pensou nisso, né? Tá bem tranquilo. Mas bate saudade muito, meu namorado, tudo. É difícil, é bem difícil. Mas pra mim valeu a pena, eu tô feliz, assim. Legal. Vamos lá, né? Os editais das áreas fiscais são... Essa aqui a gente já falou um pouquinho sobre como encaixar as diversas disciplinas no edital grande, mas meu Deus, me dá um desespero olhando esse negócio. Mas, enfim. Na área fiscal, tem muito aquela coisa da legislação específica, né? Uhum. E muitas vezes a gente pega legislações que não tem muitas questões. Uhum. Tipo, na Cefaz Ceará tinha o processo administrativo tributário, que não tinha muitas questões nas provas anteriores, sim. Enfim, porque é uma coisa muito específica, uma legislação muito daqui, né? Como é que a Ju fazia para treinar matérias que não tinham questões? Nessas eu gosto muito das questões inéditas. Então hoje você tem algumas plataformas que elaboram questões inéditas, porque só ler é muito complicado, né? Você fica lá, artigo 1, artigo 2, martelando. E não fixa. Não fixa direito, porque, como você falou, tem várias particularidades para os estados, alíquotas diferentes, procedimentos diferentes. Então, eu sempre partia da leitura e grifava tudo, escrevia, anotava e deixava bem bonitinho, sabe? Porque eu acho que bonitinho me dava mais vontade de estudar. Assim, parecia algo mais aprazível. E daí, quando eu fazia questões inéditas, quando eu estava mais cansada, ouvia muito. Também tem recursos em áudio que você pode, dependendo da plataforma que você tem. Então, assim, eu ouvia muita coisa, muita aula de inédita, não só da própria legislação, mas alguns aulões mesmo, falando no geral, assim, eu gostava muito. Então, acho que o combo inédita, lei seca e em áudio, assim, alguma coisa relacionada. Já eu gostava muito de fazer minhas próprias questões. Então, Mentira. Só o fato de você ter a criatividade de criar ali a pegadinha, de você criar ali a questão, já fazia você memorizar, sabe? Isso é e o muito que bom. era mais engraçado era, tipo, por exemplo, o pátio, eu fiz um material todinho de questões sobre a lei.
resolvi, lógico, cair nas minhas próprias pegadinhas. E tipo assim, depois de, sei lá, passa 2 semanas e tal, quando você vai fazer de novo, você já não lembra, aí você cai nas suas próprias pegadinhas. Isso e, é enfim, massa. muito legal. Acaba que a própria dificuldade de você pensar em como elaborar uma questão já faz com que você lembre ali. Não, isso é muito bom mesmo. Tentei realmente. É porque assim, né? Concurso a gente meio que usa as armas que a gente tem. Assim. Quando não tem, a gente inventa, e quando. É meio que não ficar se fazendo de vítima, porque essa banca aqui é uma banca pequena, e quando é banca grande a gente reclama também, quando é banca pequena a gente reclama. Assim, não ficar reclamando de tudo e acabar tentando ajustar ali com as armas que você tem mesmo, né? Eu acho que... Exato. E, por exemplo, aconteceu isso com a nota fiscal eletrônica. A gente teve assuntos relacionados e só tinha algum ajuste, o manual do contribuinte, e tinha algumas inéditas sobre isso. Mas e aí, como é que a gente faz? Aí, no CESP não tinha tanta questão, eu fiz todas as do CEP, porque eram poucas mesmo. Aí eu fiz de outras bancas, sabe? Então, nesse ponto, eu gosto sempre de falar que você tem que conhecer a banca mais do que ninguém. Mas eu só abro a exceção para isso mesmo. Às vezes tem um assunto, sei lá, lei de acesso à informação. Eu fiz todas do CESP, mas depois eu comecei, não, eu vou fazer de outras bancas, porque eu já esgotei essas do CESP, até acaba decorando algumas questões se você repetir muito, né? Então eu abria nesse momento para outras bancas em pós-edital. É melhor fazer de outra banca do que não fazer, né? Então, total. As questões, assim, elas têm um poder de fixação muito grande. Tem um estudo científico que diz que o fato de você exercitar é 70% que guarda de todo o conteúdo que você estudou, 70% é guardado ali na memória. Na teoria, só a leitura, assim, ou só alguma outra forma teórica, 10%. Então, assim, a diferença de fixação é muito grande, realmente. As questões, elas têm um poder de fixar muito grande. É verdade. Ju, tu é mais pilhada ou tu é mais tranquila? Assim, eu, por exemplo, no dia da prova, eu fico super... Chegou na prova, parece que baixa uma alma, assim, eu durmo na hora da prova, faço a prova de boa. Mas até chegar o dia da prova, eu sou muito nervosa, eu acho que depende do dia, assim. Mas, no geral, eu sou mais... Depois de muita terapia, ainda faço. Eu me considero mais tranquila. Mas eu gosto muito, o que me dá mais tranquilidade é estudar. Então eu sempre pensava assim, não, se eu tô muito nervosa, o que é que vai me fazer pra acalmar? Estudar. Porque estudar vai me dar minha segurança de que eu fiz o máximo que eu pude. Claro, é importante ter momentos de lazer. Eu tinha, então, várias vezes, domingo eu deixava pra lá, ia andar de bike. Pós-edital eu estudei todos os dias, sem exceção. Mas assim, eu tinha momentos de escape, sair com o meu namorado, vou ver um filme. Não é pra também surtar, pelo amor de Deus. Mas... No geral, pré-prova, assim, dias antes, eu gostava muito de estudar. Então, eu conheço gente que passou nas cabeças e não estudou nada no dia anterior. Não há uma fórmula, né? Mas eu estudei, 7 horas líquidas num dia antes da prova. Nossa Porque senhora. eu gostava, assim, eu vou me tranquilizar se eu conseguir revisar. Mas eu fico bem, não me bate aquela sensação de que, não, eu não tô revisando isso, eu já esqueci isso, ainda falta... Se você é mais dessa linha, é melhor que você não estude. Mas meu coração ficava mais tranquilo, sabe? Se conhecer, né? Se conhecer. Esse é um grande segredo, digamos assim. Na véspera eu estudei também, mas eu estudo, mas eu não chego a ficar cansada, sabe? Quando eu tô percebendo que no dia anterior eu tô ficando muito cansada, aí é melhor. Aí eu já paro, que é pro outro dia eu tá bem... puxado. Aí no dia da prova, assim, eu fiquei tranquila, sabe? Eu fico... Não quero controlar a situação, porque a gente fica pensando, né? Não, eu não posso ficar nervosa, eu não posso... Você não controla seu sentimento, né? É mais fácil trabalhar se acontecer. Então, acabei que fiquei tranquila, né? Dá uma ansiedade normal, possível, né? Mas eu tava perto do Shopping Iguatemi. Eu amo esse Shopping Iguatemi, porque eu tenho uma pega emocional com ele. Porque eu tava na casa de uma colega, ela me deixou na prova, na hora do almoço ela me pegou. Aí eu almocei uma salada, eu comi um samba, um docinho, não aparecia. Aí eu acho que conspirou, entendeu? Eu amo esse shopping, eu vou poder lá direto, eu sempre fico pensando nesse dia. É porque tu lembra no dia da prova, Oxe, menina, foi bom demais. Deu sorte. Deu sorte. Agora, Aracaju mesmo, eu comi um sanduíche de atum que eu tinha feito no dia anterior, né? Nem sempre tem esse universo, mas eu tava também tranquila, sabe? Deu certo, eu geralmente fico tranquila no dia. Tu é supersticiosa? Porque, eu sou muito supersticiosa.
Eu, por exemplo, só vou fazer a prova com a mesma roupa. Claro, eu tenho minha roupa da prova e ela tá guardada. Toda vez que eu uso, eita, essa roupa da prova. O meu tênis da prova, eu sou assim, tipo, eu não tenho isso com caneta. Caneta qualquer uma preta. Agora a roupa da prova eu fiz igual. Ó, o povo que me viu nessas 3 provas, não sabe eu tenho outra roupa não. Porque Eu pensei a mesma coisa, sabia? eu tava com a mesma roupa. E eu que fiz 8 concursos? Os 8 Mulher, tá viva essa roupa ainda? Essa Não. roupa. É, não. A roupa da Essa aí sorte. tu bota no baú, entendeu? Vai que... Essa aí tu deixa eu botar. Ai, Ju Fiscal, tô muito feliz de você estar aqui. Ai, Muito obrigada. obrigada. A nossa conversa foi muito boa. Acho que o pessoal de casa deve ter Menina, amado. começou tanto que o tempo voou. O tempo Foi voou. bom demais. Sinta-se à vontade, volte sempre. O Ai, pódio de aprovação obrigada. é seu, de verdade. Não, eu amei estar aqui. Sério, eu tô super, tipo, venci na vida, tá ligado? Eu tô- Mas é sério, toda a estrutura e tal. Ai, Camila é muito maravilhosa, assim, a toda essa casa é bagagem. sua. A Ibete que tá sempre à disposição, eu tô sempre à disposição. Ah, E a gente obrigada. se encontra aí todo dia. Ah, não, eu quero todo mundo auditor, então vamos passar, vamos estudar, porque vale a pena. Vale muito a pena, persisto que um dia chegar lá. Se chegou pra mim, vai chegar pra você também, porque eu não tenho nada extraordinário. Pessoa comum que precisou, tipo, batalhar e aprender mesmo as Passou por matérias. diversas reprovações. Menina, e- demais. Então, assim, é ficar firme mesmo que você consegue. Obrigada. Ai, obrigada, Muito amiga. legal. Fique Adorei. sempre aqui à disposição para tudo. E É. você de casa não perde o próximo episódio do Pod Aprovação. Esse podcast que traz aqui aprovados, professores, todo mundo aí do mundo dos concursos para bater um papinho com vocês. Então eu espero que você tenha gostado do podcast de hoje. Um cheiro da Camilinha e até o próximo episódio. Tchau! Gente, passou muito rápido, não foi? Tá aguentando.